Vamos dar continuidade à nossa aula de história. Segunda parte, rapidinho para a gente não perder tempo. Vamos aí na página 48 e 49 do livro de vocês. Só fazendo aqui uma pequena... Lá na aula anterior, nós falamos muito sobre a questão da economia na América Portuguesa e o Brasil holandês, né? O doce sabor da riqueza e tudo, sobre o quanto o Portugal lucrou em cima do Brasil com a questão do açúcar, certo? Com a plantação do açúcar. E agora nós vamos falar sobre a União Ibérica. Eu quero que vocês prestem bem atenção sobre essa questão. O que foi, na realidade, a União Ibérica, certo? Puxem uma seta na página 49, lá em cima, União Ibérica, e coloquem. A União Ibérica ela ocorreu de 1580 a 1640, que foi nada mais do que a união de Portugal e Espanha, tá certo? A união de Portugal e Espanha. Como? Preste atenção aí na leitura aí do livro de vocês e aqui no slide também. Eu vou fazer aqui pelo livro para que vocês possam ir acompanhando. Lá na página 49 tem assim: na segunda metade do século XVI, Portugal enfrentou uma crise de sucessão dinástica. Em janeiro de 1580, o então rei Dom Henrique morreu sem deixar herdeiros. Aproveitando a oportunidade, o rei Felipe II da Espanha, neto de Dom Manuel, que havia governado Portugal entre 1495 e 1521, invadiu o reino e assumiu o trono português. Meses depois, iniciava-se desse modo a União Ibérica, que duraria até 1640. Então, resumindo aqui, a União Ibérica ela foi a união de Portugal e Espanha, basicamente Portugal sob o domínio da Espanha. Por quê? Naquela época, a vontade de ter filhos homem era muito grande. Por quê? Justamente para que se houvesse essa dinastia de poder, passar do poder de pai para filho. Aí observem aí no livro, marquem aí. O rei Dom Henrique, ele morreu e ele não deixou herdeiros. O trono ficou aí, né, a Deus dará, como diz o ditado popular. Então foi o que aconteceu. O rei da Espanha, certo? Felipe II, aproveitando a oportunidade, certo? Que era neto de Dom Manuel, que foi outro rei que já havia governado Portugal de 1495 a 1521. Ele aproveitou essa oportunidade de parentesco, certo? E invadiu o reino de Portugal e assumiu o trono meses depois aí. Então, iniciou-se o que? Essa União Ibérica. Portugal sob o domínio da Espanha. Essa União Ibérica, ela é muito falada, até traga em muitas questões de provas de vestibular, certo? Na realidade, a União Ibérica, ela trouxe consequências grandes, certo? Para o Brasil. Uma delas está bem no livro de vocês, página 49, os holandeses invadem o Brasil. Por que holandeses? Assim como houve essa união de Portugal e Espanha, como eu já falei, Portugal sob o domínio da Espanha, o Portugal também ele herdou, certo, os inimigos da Espanha. Observe aí no livro de vocês, segundo parágrafo, página 49. A união das coroas ibéricas teve consequências importantes para o Brasil. Por um lado, tomou sem efeito a linha divisória do Tratado de Tordesilhas, já que estavam unidas, certo? Como nós já falamos sobre essa delimitação, o que estimulou o avanço dos portugueses em direção ao interior, tanto para o sul da colônia quanto para a Amazônia. Então, por outro lado, trouxe o quê? Problemas para os domínios portugueses, uma vez que Portugal herdou os inimigos dos espanhóis, como Holanda, que estava em guerra contra a Espanha para obter a independência, certo? Assim, os laços comerciais entre portugueses e holandeses na época, envolvidos no comércio do açúcar brasileiro, foram o quê? Rompidos. Principalmente porque Espanha, certo? Ela cortou aí os laços comerciais, principalmente do açúcar, no qual a Holanda tinha altos lucros aí. Então, como diz aqui no slide, a invasão holandesa fez parte do projeto da Holanda, que são os Países Baixos. Dá bem no livro de vocês, página 49, acompanha aí. Holandeses invadem o Brasil, certo? Eu fiz aqui resumido para não perder muito tempo. A invasão holandesa fez parte do projeto da Holanda, que são os Países Baixos, em ocupar e administrar o Nordeste brasileiro através da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Após a União Ibérica,
que foi o domínio da Espanha e Portugal. Entre os anos de 1580 e 1640, a Holanda resolveu enviar suas expedições militares para conquistar a região nordeste brasileira. Ou seja, a Holanda ela sentiu-se no direito de invadir porque tinha sido prejudicada dos negócios rompidos aí pela Espanha. Certo? Aí lá no livro de vocês, no primeiro parágrafo, está falando sobre se organizados em torno da Companhia Holandesa e as Índias Ocidentais, em 1624, os holandeses tomaram a cidade de Salvador. Mas no ano seguinte eles foram o quê? Expulsos. Depois, em 1630, uma nova investida aos holandeses atacaram a capitania de Pernambuco e ocuparam Olinda e Recife. Certo? Obtiveram sucessos aí. Então, os invasores ficaram isolados dos núcleos urbanos devido à resistência dos portugueses, liderados pelo governador Matias de Albuquerque. Então, vamos aqui resumir um pouco, certo? Desculpa aí pela gripe. Gripe, não é Covid, tá certo? Então, bem que no slide diz aqui. O objetivo holandês era estabelecer o quê? O comércio do açúcar entre o Brasil e a Holanda, proibido pela Espanha após aí essa União Ibérica ter se sentido no direito, porque foram prejudicados, certo? A primeira expedição invasora ocorreu em 1624, como eu já falei aqui, no livro de vocês, marquei o primeiro parágrafo, certo? Contra Salvador, comandado por Jacobs Wilkes, com 1.500 homens. Mas logo depois os holandeses foram expulsos no ano seguinte, certo? E a segunda expedição, certo? Que foi em 1630, também no livro de vocês, segundo parágrafo, tá certo? Que eu já acabei de explicar para vocês. Em 1630 houve uma segunda expedição militar holandesa, desta vez contra a cidade de Olinda, que foi Pernambuco. Então, após uma resistência luso-brasileira, os holandeses dominaram essa região, estabeleceram um governo e retomaram o comércio de açúcar com a região nordestina brasileira. Então, os holandeses se fixaram aí no Brasil, principalmente em Pernambuco. Principalmente não, em Pernambuco. Tá certo? Foi o que aconteceu? Lá no livro de vocês, vamos para a página 50. O conde Maurício de Nassau, ele chegou ao Recife, enviado aí por Holanda, para poder administrar essa região. Então, em 1637, eu vou aqui ler no slide, vocês acompanhem aí na página 50 do livro. Está resumido aqui para que a gente possa dar um resumo total. Em 1637, a Holanda enviou o conde Maurício de Nassau para administrar as terras conquistadas e estabelecer uma colônia holandesa no Brasil. Até 1654, os holandeses dominaram grande parte do território brasileiro. Bem no livro de vocês, pessoal, quero que vocês dêem uma ênfase lá na página 50 sobre Nassau. Nassau, na realidade, ele foi um cara que se fala muito bem a história desse cara aqui, o perfil, né? O perfil dele é muito bem falado aí nos livros de história. Ele foi um excelente homem, tolerante, simpático, um dos melhores administradores aí e empreendedor da história aí. Ele chegou nesse território aí totalmente destruído, observa aí no livro de vocês, deixa eu olhar aqui. Primeiro parágrafo, depois do ponto contínuo tem assim, do primeiro parágrafo. Encontrou a produção açucareira totalmente desorganizada, decorrente da retirada de inúmeros proprietários rurais para a Bahia, da destruição de engenhos e canaviais, e em especial das fugas de escravo. Então, ele ergueu esse lugar aí, trazendo lucros altíssimos para a Holanda, certo? Lá na página 51 tem falando também sobre a arte no Brasil holandês. Nassau também teve uma importância muito grande nessa administração aí. Ele incentivou o trabalho de artistas e estudiosos aí, trazidos da Europa, certo? Vamos lá para a página 52. O que foi a insurreição pernambucana, galera? Nada mais foi, certo, do que a expulsão aí totalmente dos holandeses. Vamos aí entender como. Foi o que aconteceu. Eu falei para vocês marcar lá no livro de vocês que a União Ibérica ela ocorreu de 1580 a 1640. Observa aí no livro de vocês, página 52. Em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol
e assinou uma trégua com os holandeses na Europa. Nassau, entretanto, continuou sua companhia militar com a conquista de Sergipe e a invasão do Maranhão. No outro lado do Atlântico, os holandeses conquistaram em 1641 Luanda e outras localidades angolanas. Então, no início de 1644, desentendimentos entre Nassau e a direção da Companhia das Índias Ocidentais resultaram aí na demissão do governador. Então, quando Nassau foi demitido aí de Pernambuco, foi o que aconteceu, certo? Esse território, ele viu que estava aí desestabilizado para poder expulsar totalmente os holandeses aí. Então, no início de 1644, como eu já falei aqui, Nassau foi demitido. Aí observe bem no livro de vocês. Esse episódio encerrou o período da expansão holandesa no Brasil. Ao mesmo tempo, iniciou-se a chamada insurreição pernambucana, que levaria à rendição e à retirada dos holandeses total em 1654. Então, de início, a insurreição contra os holandeses não teve apoio de Portugal, envolvido na guerra de restauração contra a Espanha lá. Então, pessoal, cai muita prova de vestibular, o que foi, né, na realidade, essa insurreição pernambucana aí. Então, vamos lá, aqui no slide. Aqui no slide ele fala aqui um pouco sobre essa questão aqui que eu li, certo? O período de domínio não foi tranquilo para os holandeses. Muitas revoltas aconteceram, principalmente devido aos altos impostos, ainda que, só fazendo aqui uma revisão, certo? Que eram cobrados, altos impostos cobrados pelos holandeses, após muitos movimentos de resistência e revoltas. Então, Nassau aí deixou o cargo. Então, com a saída de Nassau, os portugueses perceberam que era o momento de quê? De reconquistar o Nordeste brasileiro. Tiveram vitórias contra os holandeses nas batalhas de Montes de Tabocas e na de Guararapes. Aí. Então, houve aí a expulsão totalmente dos holandeses em 1654. Após muitas guerras e conflitos, finalmente os colonos portugueses, apoiados por militares de Portugal e Inglaterra, conseguiram expulsar definitivamente os holandeses do território brasileiro e retomar o controle do Nordeste brasileiro. Certo, pessoal? O que eu quero que vocês prestem atenção aí? Nós já falamos muito bem sobre a escravidão, que foi um negócio altamente lucrativo. Esse assunto aqui, nós já falamos presencialmente até mesmo na escola. Vocês podem fazer a leitura aí e fazer o resumo total dele aí, tá certo? E aí, sobre a questão também lá do trabalho escravo e resistência, a formação dos quilombos, que nós já citamos aí. Então, essa parte aqui eu não vou me estender, porque nós já comentamos, fizemos já breves comentários sobre ela. Eu estou aqui falando mais sobre a questão das aulas, que nós não assistimos presencialmente, mas que estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus. Então, boas aulas, certo? Um cheiro, tô morrendo de saudade. Breve estaremos juntos com fé em Deus.